Paz e graça, meus irmãos. Sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de Daniel. Vamos fazer um resumo da profecia de Daniel, capítulo de número 8, acrescentando aos irmãos algumas informações históricas que fazem toda a diferença quando fazemos interpretação das profecias bíblicas. Amém? Então que o vídeo possa acrescentar bastante aos irmãos e os irmãos acompanhem o vídeo e Deus abençoe a todos. Vamos então, irmãos, dar início ao estudo, né? Lembrando que a gente está fazendo aqui um resumo sobre Daniel, capítulo de número 8. Então, para começar, nós vamos estar relembrando aquilo que Daniel viu, né? Em Daniel 8, ele teve uma visão ali em Daniel, capítulo de número 8, onde ele viu um carneiro, né? Um cordeiro, e ele via que vinha do ocidente um bode, né, com um chifre entre os olhos, e esse bode abatia esse carneiro, né? E ele também via que esse chifre caía e no seu lugar nasciam-se 4 outros, né? E de um desses 4 aparecia ali um chifre pequeno. E Daniel podia perceber que esse chifre pequeno, né, ele fazia guerra, né, contra o príncipe dos príncipes, né, contra os santos do Altíssimo. E ele estabelecia ali, né, a abominação da desolação por 2.300 tardes e manhãs, né? Então Daniel teve essa visão e o anjo, né, o Senhor pede o anjo para que explique a Daniel essas coisas, e ele vai falar com Daniel que esse carneiro eram os reis da Média e da Pérsia, e esse bode era os reis da Grécia. O chifre grande entre os olhos era o primeiro rei, e ele tendo caído e nascido 4 no seu lugar, é porque o seu reino foi dividido entre os seus 4 generais, né? E de um desses 4 sairia um rei feroz, especialista em intrigas, né? E aí nós vamos perceber que Daniel capítulo 8 vai nos trazer grandes entendimentos, porque ele vai mostrar que aquele urso era a Média e a Pérsia, o segundo reino era a Média e a Pérsia, nós já sabíamos, mas o terceiro reino, o leopardo, né, de Daniel capítulo de número 7, eram os reis da Grécia. Então ali há uma ligação profética, né? Lembra que eu disse que Daniel ele vai estar explicando cada livro, cada profecia que Daniel vai tendo, cada visão, ela é um acréscimo à profecia anterior. É como se Deus estivesse aos poucos explicando para Daniel a profecia, né? Então nós podemos perceber todas essas coisas, né? Primeiro, nós podemos perceber que o Império Babilônico, né? Ele era a cabeça de Daniel 2, da estátua de Nabucodonosor. Os medos e os persas, que eram o reino de prata, né? Ele era o urso de Daniel 7, e a Babilônia naturalmente era o leão de Daniel 7. E nós podemos perceber que o reino da Grécia, ele era o leopardo de Daniel 7, que também corresponde ao quê? Ao reino de bronze, né? Aí nós vamos ver mais alguns detalhes aqui. Nós podemos perceber que em Daniel 7, ele vai ver o quê? O quarto animal de 10 cabeças, o quarto animal terrível que possuía 10 chifres, né? E ele via que entre os 10 chifres surgia um chifre pequeno que batia 3 dos outros 10, né? E ele fazia guerra aos santos. Esse chifre pequeno de Daniel 7 é o mesmo chifre pequeno de Daniel capítulo de número 8. Então você vai ver que Deus está dando alguns detalhes, né? Que esse reino da Grécia seria dividido, né? Mas você vai ver em Daniel 11 que Deus, na divisão desse reino da Grécia, nós vamos ver mais detalhes,
Deus vai focar em apenas 2 dos 4 chifres, que é o chifre do norte e o chifre do sul. Obviamente, a gente vai estar falando do reino de Israel, né? Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós vamos ver essa divisão do reino, né? Do reino grego. Então, vem na sequência o Império Romano, e no final nós temos o tempo dos 10 reis, ou os 10 chifres, de onde surge o chifre pequeno, né? E como nós vimos ali em Daniel capítulo de número 2, nós vemos uma pedra, né, que derruba toda a estátua e dá-se início a um reino que jamais teria fim. Em Daniel 7 nós vamos ver que Deus dá ao Filho do Homem, o Filho do Homem fazendo uma direção apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que ele receberia o reino e a glória. Então, mostrando que o Senhor Jesus, ele é essa pedra, essa rocha, né? Ele é a rocha que que os edificadores rejeitaram, né? Então, é tremenda a profecia. Então, nós temos aí detalhes. Nós vamos ver que o bode, né? O cordeiro, em Daniel 7, que é o segundo reino, vai falar dos medos e dos persas. No original em hebraico, a palavra medos é Madai, e no original em hebraico, né, nós vamos ver que os persas está se referindo ao povo de Elão. Todos esses nomes são netos de Noé. Então, você vai ver que a palavra de Deus muitas vezes já está traduzida, né, para a gente. Os tradutores, para simplificar as nossas vidas, ele usa o termo, né, que nós conhecemos, mas quando nós olhamos para o original em hebraico, né, quando a gente vê falando ali dos reinos, você vai ver que eles estão ligados diretamente aos patriarcas, né, os netos de Noé. Então, os medos são Madai e os persas são Elão. E o Império Grego, né, onde nós vamos ver ali que o bode, ele fala do Império Grego, ou o terceiro reino, né? Nós sabemos que o terceiro reino de Daniel 7 é o leopardo, também está associado ao bode. Você vai ver que ele é Javã, né? Então, a palavra Grécia em hebraico é Javã, também neto de Noé. É impressionante porque nós vamos ver em várias profecias que essas palavras não foram traduzidas. Então, nós vamos lá na profecia de Gog e Magog, né? Então você vai ver Gog, Gog, príncipe de Magog, né? Gog da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, né? Falando do reino da besta. Então você vai ver que existem profecias em que os tradutores não nos traduziram para qual é o reino atual. Então nós temos que entender, né, quem são esses reinos, porque a palavra de Deus traz detalhes profundos e quando nós prestamos atenção nessas coisas, nós alcançamos grande entendimento. O Senhor não usa essas coisas à toa. Ele quer que nós meditemos, né? Comparando contextos literais do passado com contextos espirituais, comparando nomes com localizações e povos, para que a gente possa entender o contexto da profecia. Amém? Então nós vamos ver que Daniel 8, o bode, está falando ali do leopardo, de 4 cabeças, né? E tinha asas. Você vai ver que o bode ele vem voando para destruir o cordeiro, sem encostar no chão, apontando para o leopardo de asas e 4 cabeças, né? As 4 cabeças, alusão aos 4 chifres, né? Os 4 reinos. Então o Império Grego, primeiro rei, o Alexandre o Grande, o reino é dividido entre os seus 4 generais, né? E de um desses 4 chifres vai nascer o chifre pequeno, que é o mesmo chifre pequeno de Daniel, capítulo de número 7. Então nós temos que somar contextos, né? Então o animal terrível de Daniel 7, que fala da besta, e isso vai estar lá em Apocalipse 13, né? A gente pode ver isso lá na frente de Apocalipse. Você vai ver que, e Apocalipse 17, 18, 19 também, está falando da besta, você vai ver que é o animal de Daniel 7, né? E esse chifre que está em Daniel 7 vai aparecer também em Daniel capítulo de número 8, né?
Então o Senhor está nos apontando de que de algum dos 4 reinos, né, do Império Grego nasce o Anticristo. Então o primeiro ponto aí é que nós já podemos descartar várias nações só de olhar para isso. Não está ligado a, por exemplo, os Estados Unidos. A palavra de Deus nunca se preocupou com essas terras longínquas, né? Como as Américas. Não está falando da China, da Ásia, Japão, né? Está falando de reinos de onde estava localizado o Império Grego. Então, no primeiro momento, você pode pensar que talvez da Europa poderia surgir a besta. Mas nós vamos ver alguns detalhes na profecia que também vai cortar essa possibilidade, né? Será tirado o sacrifício contínuo por 2.300 tardes e manhãs, a perseguição dos santos. Então, mais para frente nós vamos fazer um estudo, né, sobre o tempo. Então, em Daniel 9, nós vamos ver ali a profecia das 70 semanas de Daniel. E nós vamos ver que uma das semanas não se cumpriu. Então, nós vamos estar ligando contextos como 2.300 tardes e manhãs, né? 3 tempos e meio, 3 dias e meio, 1.260 dias, né? 1.335 dias, que aparecem em Daniel, capítulo de número 12. Todos esses contextos que o Senhor vai nos dando, Ele não está dando esses detalhes na profecia à toa. Muitas vezes a gente ouve assim, isso não é para a gente procurar meditar, porque quem revela é o Espírito Santo, né? Então a pessoa, naturalmente, quem revela é o Espírito Santo. Mas isso não significa que nós não temos que meditar, né, nessas coisas. O Senhor não teria dado as profecias se Ele não quisesse que nós procurássemos entendê-las. A vontade do Senhor é que nós entendamos as profecias. E Ele vai nos trazendo o entendimento através do seu Espírito. Amém? Nós vamos ver que no final dessas 2.300 tardes e manhãs, né, Deus iria julgar esse chifre pequeno, assim como acontece, por exemplo, na estátua de Nabucodonosor, né, da pedra tirada sem mãos, ou do 4º animal terrível de Daniel 7, que é jogado no lago de fogo, né? Alusão a Apocalipse, capítulo de número 19, onde a besta e o falso profeta são julgados e enviados ao lago de fogo, né? Profecias conectadas entre si. Amém? Então, informação importante, nós precisamos enxergar onde que era o Império Grego. Então, todo esse território que nós estamos vendo aqui, né, que surge de parte da Europa, né, e domina grande parte da Ásia Menor, em especial o reino da Pérsia e dos Medos, né, a região da Capadócia ou da Turquia, aquela região toda é dominada pelo Império Grego. Nós vamos ver que parte da Arábia também, o Império Grego domina essa região, né? Naturalmente a Judéia, né? Samaria, parte do Egito e parte da Líbia, né? Chegando até a Etiópia, na região da África. Então esse território era um território do Império Grego. Isso é tremendo, porque quando você olha para esse território do Império Grego, só de olhar para ele você já sabe, né? O Senhor já revelou ali em Daniel, capítulo de número 8, que o chifre pequeno tem que vir de um dos 4 chifres, né? E embora você possa considerar que é possível colocar isso num contexto literal do passado, nós vamos ver que Deus dá alguns detalhes na profecia de Daniel 8, porque ele vai falar que aquela profecia é para o moed do fim, o tempo determinado do fim. Sempre que o Senhor usa essa expressão moed, tempo determinado, aquele dia, o grande dia, o dia do Senhor, Deus está apontando para o tempo do fim, né? Eu não posso pegar essa profecia e somente colocá-la no passado, de forma literal no passado. Embora ela tenha literalidade no passado, como tudo na palavra de Deus, essas coisas são tipologias do tempo do fim, profecias do tempo do fim. Então, quando nós olhamos para esse reino do Império Grego, já é possível descartar grande parte da Europa,
né? Então as pessoas já olham para o Império, para esse território e vai falar assim, olha, a besta pode vir do Império Romano, né? Mas quando nós olhamos para a profecia de Daniel 8, nós vamos ver que o chifre pequeno, né, ele cresce para o oriente, para o sul e para a terra formosa, né? Ele vem de algum lugar, mas ele cresce para o oriente, para o sul e para a terra formosa. Não há menção do ocidente nem do norte, mas nós vamos ver em Daniel capítulo de número 11 que esse chifre pequeno ele é um rei que vem do norte. É tremendo como que o Senhor ele dá contextos da profecia. Então, quando a pessoa vier com essa ideia de que o anticristo vem de Roma papal, né, vem da União Europeia, essas coisas, irmãos, não condizem com a profecia. Então, a profecia do Senhor tem que estar ligada na nossa mente. O chifre pequeno de Daniel 8, ele vai crescer para o oriente, para o sul e para a terra gloriosa. Em Daniel 11 vai nos dar detalhe que esse rei feroz, especialista em intrigas, isso vai estar em Daniel 8 e também vai estar em Daniel capítulo de número 11. Esse rei especialista em intrigas, ele é o rei que vem do norte, né? Então, o Senhor está nos dando bastante detalhes. Nós vamos ver que esse Império Grego ele foi dividido entre os seus 4 generais. Então, a divisão dele acontece entre Cassandro, o reino Cassandro, o reino Lisímaco, o Seleuco e o Ptolomeu, né? Então nós vamos ver que ele é uma divisão e o mais impressionante é que nós vamos ver uma guerra entre o reino Seleucida, que é o reino que está ali de amarelo, e o reino Ptolomaico, que é o reino que está de azul. Então o reino Ptolomaico, né, ele vai dominar a África, a Etiópia, a Líbia, o Egito, né, ele vai ter controle sobre essa região. E o reino Seleucida, que está ao norte de Israel, ele vai controlar toda a região da Média, da Pérsia, da Capadócia, né? Parte da região russa ali, né? Então, toda a região oriental e norte de Israel. Então, nós vamos ver que esse controle, né, ele é feito por esses 2 reis, né? E nós vamos ver detalhes dessa disputa entre esses 2 reis, vai dar em Daniel 11, e nós vamos reparar, o Senhor vai estar dando algum detalhe que o rei que vem do norte, ele vem do reino Seleucida. É tremendo. E aí nós vamos ver que, por exemplo, em Daniel 11, muitas pessoas vão falar que esse rei, né, especialista em intrigas, e também em Daniel 8, né, esse rei ele é Antíoco Epifânio, né? Porque Antíoco Epifânio, o que ele fez? Ele fez várias calamidades em Judá e em Jerusalém. Ele fez guerra contra o Egito, então contra o reino Ptolomaico, isso vai estar em Daniel capítulo número 11, né? Ele perseguiu os judeus por 3 anos e meio, né? Falando do quê? Da perseguição da metade da última semana. E ele sacrificou porcos no altar, o que para os judeus é considerado como uma abominação desoladora, né? Então essas coisas são para nós o quê? Tipologias do anticristo. Porque quando nós olhamos para a profecia, o Senhor vai dar detalhe que essa profecia é para o Moed, o tempo determinado do fim. Então você vai ver que Antíoco Epífanes não estava presente no tempo determinado do fim, né? Isso está à nossa frente. Mas quando nós olharmos para entender essas coisas, nós vamos ver que esse rei, né, especialista em intrigas, né, esse chifre pequeno, para ele cumprir as profecias, você vai ver que antes dele tem que ter uma aliança de 10 reis. Isso vai estar em Daniel capítulo de número 7. E também vai estar em Apocalipse, na besta de 7 cabeças e 10 chifres, né? Então você vai ver que essas profecias Antíoco Epifânio ele não tem condição de fazer parte delas, né?
elas não se cumprem nele. Então ele é como um tipo do anticristo. Assim como a tipologia de Cristo na palavra, a maior parte da palavra ela tem interesse em revelar o Senhor Jesus. Então há muitas tipologias do Senhor Jesus na palavra, mas há tipologias do Espírito Santo, tipologias da igreja, mas também há tipologias do anticristo. Amém? Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós vamos ver que o rei que vem do norte, de Daniel 11, e o rei que ele cresce para o oriente, para o sul e para a terra gloriosa, ele está falando dos dois reinos, né? O reino Seleucida e o reino Ptolomaico, né? Ou a região do Oriente Médio, né? Deus está remontando um contexto profético. Você vai ver que a nação de Israel literal, ela é cercada por inimigos, seja no norte, seja no seu oriente, seja no sul, né? Países muçulmanos que querem sua destruição. Então, todos esses contextos históricos, né? Deus está remontando um cenário profético, né? Para que quando venha o futuro, essa profecia se cumpra. Amém? Então, quando nós olhamos para esse chifre pequeno de Daniel 8 e o chifre pequeno de Daniel 7, nós temos muitos detalhes proféticos. Cresce para o sul, oriente e terra formosa. Está no Moed, no tempo determinado do fim. Pisa as estrelas dos céus. Então você vai ver que Deus vai falar com Abraão que a semente de Abraão seria como as estrelas dos céus, né? Então aqueles que são salvos do Senhor são como as estrelas dos céus. Os santos de Deus são como estrelas dos céus. Engrandeceu até o príncipe dos príncipes, o próprio Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim, né, que até o homem do pecado, né, o apóstolo Paulo falando da vinda do nosso Senhor, que não seria precedida pela apostasia e a vinda do homem do pecado, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus, apontando para Daniel capítulo de número 11, onde o rei que vem do norte guerreia contra todos os deuses, né? Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, né, até que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus, de sorte tenta se sentar no santuário de Deus, parecendo ser Deus, né? Então ele se engrandece até o príncipe dos príncipes, ou, como diz Daniel capítulo de número 7, professa grandes blasfêmias contra o Senhor, né? Deitou o santuário abaixo e tirou o sacrifício diário, né? Então nós vamos ver que esse sacrifício diário, né, não está falando de sacrifício de animais. Ou os irmãos acreditam mesmo que Deus pode aceitar sacrifícios de animais? Né? Claro que não, Deus não pode mais aceitar sacrifícios de animais. Os sacrifícios de animais do passado, né, eles eram sombras do grande sacrifício eterno, né? A morte do próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Deus, né, em carne, o Verbo em carne de Deus, né? Então você vai ver que Deus não pode mais aceitar sacrifícios de animais. Então, esses sacrifícios que são tirados não são sacrifícios do povo judeu num terceiro templo. Não condiz com as Escrituras. Zacarias vai falar em Zacarias 14, né, que naqueles dias, apontando para o reino messiânico, Deus voltaria a aceitar o sacrifício do povo. Como que Deus pode aceitar sacrifício do povo? Sendo o próprio Senhor Jesus tendo sido feito sacrifício, né? Em Hebreus vai falar que sacrifício único, né? Um único sacrifício. Então, nós não podemos, o Senhor não pode aceitar mais sacrifícios. Mas de que sacrifícios o Senhor está falando? Em Oséias, no capítulo 11, ele vai falar que ele não mais não mais receberia sacrifício de animais, mas os sacrifícios da nossa boca. Olha que coisa tremenda, né? Então você vai ver que o sacrifício diário é a nossa adoração, né?
Eis que vem dias em que virão os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É tremenda a palavra de Deus. Então você vai ver que esse chifre pequeno, ele vai tirar a pregação da palavra, a adoração. Ela vai ser cortada, né? E ele estabelecerá a transgressão assoladora por 2.300 tardes de manhãs, se engrandecendo perante o coração de muitos que vão considerá-lo como Deus, né? Então, isso para Deus vai ser a transgressão assoladora, né? Ele vai ser um rei violento, está escrito violento, ele é violento, e mestre em intrigas, como Daniel 11 e Daniel capítulo número 8, mestre em intrigas. Ele não vai ser bonzinho como muita gente prega, não, né? As pessoas pregam que ele vai vir como um cordeirinho bonzinho, mas ele vai ser um mestre em intrigas, né? Em falsidades, vai ser um rei violento, né? E seu poder não vem de si mesmo, está em Daniel 8. É uma referência a Apocalipse, capítulo de número 13. Porque em Apocalipse de número 13, nós vamos ver que o dragão dá o seu poder à besta, né? Então, o poder da besta não vem de si mesmo, mas vem do dragão. Será quebrado sem esforço de mãos humanas, porque o próprio Senhor Jesus é aquele que vai julgá-lo, né? Daniel 2, Daniel 7 e também vai estar em Apocalipse. Amém? Então, quando nós olhamos para essas coisas, Deus vai nos trazendo detalhes proféticos tremendos, né? É possível separar aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem do Senhor. Basta ter as profecias na nossa mente, né? E todas as falsas doutrinas caem por terra. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado do estudo, do resumo e das informações que foram acrescentadas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Tchau!